Pessoal, agora nós vamos entrar assim quase no bloquinho final da lei de licitações, em que nós vamos tratar de impugnações e de recursos, tá? Primeiro a gente tem que cuidar para não confundir a impugnação com o recurso. O que é impugnar normalmente? Impugnar vem num bloco que a gente chama também de pedido de esclarecimento. Eu vou colocar mais ou menos um exemplo assim, ó. Imagina você fazendo um concurso público. Sai o edital do concurso. Aí tem uma regrinha lá no edital do concurso que não está muito clara. Você ficou numa dúvida. Aí você vai lá e elabora, faz um documento, vamos supor que a própria banca disponibiliza isso, pedindo esclarecimento acerca daquele assunto do edital. Isso é um pedido de esclarecimento. Ou, se você está inconformado com aquela exigência, você pega e fala o seguinte, olha, essa exigência é ilegal, conforme lei tal, jurisprudência tal e etc e tal. Agora você está impugnando o edital. Veja que isso não é um recurso. Porque você não teve um ato contra você, por exemplo. Você está impugnando, questionando aquela regra do edital, porque você já está vendo um problema lá para frente. Agora, você fez a prova tal e determinada questão foi dada como o gabarito X e você marcou o gabarito Y. Você recorre, você questiona aquilo que está te atentando. Dentro da lei de licitação, nós também temos os mesmos procedimentos. Quando sai o edital, você pode impugnar o edital, que é quando você não concorda com o termo do edital, ou pedir o esclarecimento, que é quando você não está discordando, mas quer entender melhor aquele dispositivo do edital. Por outro lado, se essa empresa sofre uma sanção, se ela é desabilitada, se a sua proposta não é considerada válida, etc e tal, ela vai recorrer contra essa decisão da administração pública. Então é isso que a gente fala de impugnação e de recurso, tá? Eu vou começar com o artigo 164 da Lei de Licitações, que ele fala pra gente sobre a regra de impugnação e de pedido de esclarecimento. Esse artigo ele fala pra gente assim, ó, qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital de licitação por qualquer irregularidade na aplicação dessa lei, ou ainda para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame, tá? Então nós estamos tratando aqui especificamente daquilo que nós denominamos de impugnação. Impugnação dos termos do edital. Nós utilizamos o termo impugnação quando existe uma irregularidade, uma suposta irregularidade nesse edital de licitação. Por outro lado, se você só quer entender melhor o edital, você vai ter o pedido de esclarecimento. Tem uma regra lá, você quer entender, tá, como é que vai funcionar isso aqui? Seria possível me prestar uma explicação, um pedido de esclarecimento? Me prestar uma declaração extra acerca desta cláusula editalícia? Aí você abre, faz um pedido de esclarecimento, tá? Então são esses os dois procedimentos que estão aqui dentro da nossa lei de licitações. Deixa eu colocar aqui para ficar um pouquinho melhor, colocar aqui assim, bacana. Beleza, como é que funcionam essas regras? Primeiro ponto que você tem que entender é o seguinte: quem é que pode fazer impugnação e pedido de esclarecimento? Essa impugnação e pedido de esclarecimento podem ser realizadas por qualquer pessoa. Qual que vai ser a pegadinha de questão de prova? Vai falar o seguinte: somente o licitante pode fazer uma impugnação ou pedido de esclarecimento. Não, não é só o licitante, é qualquer pessoa. Você, eu, minha esposa, um licitante, o fulano, o beltrano, qualquer um pode fazer uma impugnação, um pedido de esclarecimento. Para fazer isso, você vai formalizar mediante um protocolo. A lei de licitações coloca um prazo para você fazer isso, tá? Porque senão a gente vai atrapalhar o andamento da licitação. Esse protocolo ele tem que ser apresentado com antecedência de pelo menos 3 dias úteis da data marcada para a abertura da licitação pública. Porque senão você vai atrapalhar a licitação, né? Então você tem um prazo, pelo menos 3 dias úteis antes da data marcada para a abertura, você faz esse pedido de esclarecimento ou essa impugnação acerca dos termos do edital. Esse é o primeiro ponto. Beleza, apresentei a minha impugnação ou meu pedido de esclarecimento.
E aí eu vou aguardar agora uma resposta da administração pública. Quanto tempo que a administração pública tem para me responder? A própria lei de licitações vai trazer então a regra para a resposta. O prazo que a administração pública vai ter para responder esse pedido. A lei de licitações falou o seguinte: a resposta à impugnação ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial com prazo de até 3 dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. Então vamos lá. A administração pública tem que nos responder. Para responder, ela tem um prazo, e esse prazo é um prazo de até 3 dias úteis. Só que o que pode acontecer? Eventualmente esse pedido essa impugnação, o pedido de esclarecimento pode acontecer lá no finalzinho do prazo, quase em cima da data da abertura. Aí não dá para você utilizar os 3 dias, né? Porque imagina, se a administração pública, se você apresenta o pedido 3 dias úteis antes e a administração pública te responder 3 dias úteis depois, vai dar exatamente na data da abertura. E aí não dá. O que a lei coloca pra gente? Ela coloca um limite. Qual que é esse limite? O limite é o último dia útil anterior. Último dia útil, até porque, né, imagina, eu preciso apresentar minha proposta, eu preciso saber qual que é o entendimento da administração pública a respeito daquele assunto que eu questionei. Último dia útil anterior à data da abertura das propostas. Essa é a regrinha da lei de licitações. E essa resposta, né, não sei se vocês já viram alguma licitação, quem já viu vai entender muito bem isso, mas quem nunca viu, aqui vai ficar mais claro para vocês. Essa resposta ela tem uma formalidade, porque aquele esclarecimento ele tem que ser explicado para todo mundo. Imagina que eu faço a seguinte pergunta para a administração pública. Pergunta o seguinte: olha, mas nesse curso aí, pode ser nível superior em qualquer área de formação? E a administração pública me responde: sim, pode ser nível superior em qualquer área de formação. Se ela só responder para mim e não divulgar para os demais, outras pessoas que tinham essa mesma dúvida não saberão. E aí elas podem ser prejudicadas por isso. Então a resposta ela é uma resposta pública. Essa resposta ela é formalizada em sítio eletrônico oficial. Se eu, por exemplo, pedir um esclarecimento sobre a forma de apresentação da proposta, a administração pública me respondeu no sítio eletrônico oficial, dizendo que a proposta tem que ser apresentada da seguinte forma. Eu apresentei exatamente da forma como a administração pública me pediu, depois eu não posso ser desclassificado se eu seguir exatamente aquilo que a administração pública me respondeu. Por isso tem que ser formalizado em sítio eletrônico oficial, conforme prevê o próprio artigo 164. Beleza. Fechamos a primeira parte. Impugnação e pedido de esclarecimento. Agora nós vamos para a segunda parte. A segunda parte agora é recurso, tá? Os recursos também são definidos dentro da lei de licitações. E aqui eu vou colocar os recursos de forma genérica. A lei de licitações, na verdade, ela coloca 2 categorias de recursos para gente, de recurso / pedido de reconsideração. Quando a lei de licitações fala para a gente do recurso genérico, né, o recurso genérico aqui, ó, ela diz para a gente o seguinte: esse recurso é o que nós vamos chamar, deixa eu melhorar aqui. Esse recurso, ele vai ser apresentado no prazo de 3 dias úteis, contado da data da intimação ou da lavratura da ata em face de item 1. Ato que defira ou indefira o pedido de pré-qualificação ou de inscrição em registro cadastral. Nós sabemos que lá nos procedimentos auxiliares de contratação existe a pré-qualificação e o registro cadastral. Eu peço o meu registro cadastral e ele é indeferido. No momento que eu tomo conhecimento disso, que eu sou intimado, eu vou lá e tenho 3 dias úteis para recorrer. Julgamento das propostas e ato de habilitação ou inabilitação do licitante. Guarda esses 2 que daqui a pouco eu vou voltar para falar um pouquinho mais sobre eles.
A anulação ou revogação da licitação, extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral escrito da administração pública. Esse recurso aqui, ele é aquela regra. Em regra, é esse o tipo de recurso que eu utilizo. E esse aqui é o recurso que eu vou chamar de recurso geral. Esse recurso aqui, ele também pode ser chamado de recurso hierárquico, porque às vezes a lei de licitações traz um termo, um recurso, vamos dizer assim, ó, em sentido amplo, genericamente falando, né? Em sentido amplo nós teríamos tanto o recurso hierárquico quanto o pedido de reconsideração, vamos colocar assim. Agora no sentido mais estrito seria o tal do recurso hierárquico que a gente lê aqui, ou simplesmente recurso, só para ficar um pouquinho mais claro para a gente diferenciar. E quando que a gente apresenta o pedido de reconsideração? Pedido de reconsideração, que também é apresentado no prazo de 3 dias úteis, contado da intimação, acontece nas situações em que não cabe recurso hierárquico. Por isso que o recurso é a regra. Quando não couber, quando não houver o recurso hierárquico, aí você apresenta o pedido de reconsideração. Ambos no prazo de 3 dias úteis. Mas agora, eu quero colocar para vocês uma informação específica sobre o julgamento das propostas e o ato de habilitação ou de inabilitação, tá? O que acontece? Deixa eu chegar aqui e colocar esses dois casos para vocês. Perceba que aqui eu não estou numa licitação. Aqui eu já acabei a licitação, já estou no final, já é anulação ou revogação da licitação. Aqui eu também não estou mais numa licitação. Agora, esses dois aqui, eles acontecem durante a execução da licitação. Eu estou realizando um processo de licitação pública nesse caso aqui. E aí, se você demora demais, por exemplo, isso aqui pode prejudicar o andamento da licitação. Por outro lado, também tem um outro inconveniente que é o seguinte: se eu concedo prazo para a pessoa recorrer e ninguém recorre, eu perdi alguns dias aí. Não tenho? Estou perdendo um prazo, né, nessa situação. Então a lei de licitações ela coloca meio que um atalho. Ela fala o seguinte: olha, se vocês quiserem recorrer, vocês podem recorrer, mas vamos combinar o seguinte: eu vou te dar um prazo para você recorrer. Mas antes eu quero saber, você tem a intenção de recorrer? Veja, eu ainda vou te dar o prazo para recorrer, mas para eu poder me planejar aqui, você vai recorrer? Porque se você me disser que não vai, eu nem te dou esse prazo. E aí as coisas correm mais rápido. Será mais ou menos como se fosse assim, ó. Eu chego e falo o seguinte: ó, acabei. Tô pronto. Aí eu pergunto: alguém aí vai recorrer? Se o pessoal diz assim, ó, não, eu já faço o quê? Encerro a licitação. Agora, se alguém pega e fala o seguinte: sim, eu vou recorrer, aí eu concedo o prazo. Por que existe isso aqui? Porque daí eu ganho um tempo. Porque se ninguém vai recorrer, eu já encerro a licitação e já parto logo para a contratação. Tá, agora que você já entendeu qual que é a ideia, qual que é a finalidade disso aqui, eu vou explicar como que isso funciona, tá? Em relação a julgamento das propostas, coloca aqui. Julgamento das propostas dentro das licitações públicas, logicamente. Em relação à habilitação, dos licitantes, logicamente que se eu estou falando da habilitação, eu também estou falando da inabilitação, quando a pessoa não é habilitada dentro do processo de licitação pública. A lei de licitações, ela pega e fala para a gente o seguinte: ó, agora, se você vai recorrer, eu quero que você me diga, você vai ou não vai? Se você vai, você tem que fazer uma manifestação, dizer o seguinte: olha, eu, fulano de tal, vou recorrer. Essa manifestação da intenção de recorrer, ela tem que ser imediata. Porque se você não fizer essa manifestação, no momento do recurso, eu não vou te conceder o recurso. E por que isso é tão importante dentro da nova lei de licitações? Porque a nova lei de licitações tem um negócio que nós chamamos de fase recursal
única ou fase recursal una. Então, assim, ó, quando eu faço o julgamento, acabou o julgamento, eu não dou recurso de imediato. Você não tem recurso nesse momento. Depois eu ainda vou ter a habilitação. Depois da habilitação, eu dou uma fase de recurso só relativa às duas fases. Então demora um tempo do julgamento até a fase de recurso. Por isso que eu já tenho que dizer lá atrás, ó, quando chegar o momento, eu quero recorrer, tá? Já se prepara aí porque eu vou entrar com o meu recursinho. Beleza, você fez a sua manifestação, eu sei que lá na frente eu vou ter que tirar um prazo de recurso. Beleza? E se eu não apresentar a minha manifestação e lá na frente eu quiser recorrer? Já era. Não pediu lá no passado? Não adianta chorar depois. Decai o direito de recorrer. Decair significa que ele perdeu o direito de apresentar o recurso no momento oportuno. Professor, mas eu fiquei curioso. Se a fase recursal é única, significa dizer que eu recorro ao mesmo tempo quanto ao julgamento e quanto à habilitação, ao longo do processo de licitação. Só que a lei de licitações tem um procedimento em que eu posso fazer a inversão das fases, também conhecido como desinversão. Também vai ser fase recursal una, nesse caso, segundo a lei de licitações, sim. A lei de licitações é expressa para dizer que você vai ter uma fase recursal única, tanto quando você faz julgamento e depois habilitação, e também quando você faz a habilitação e depois julgamento. Esse aqui é o assunto que ele vai dar pano para manga, tá? Então você tem julgamento, habilitação e julgamento, e depois você vai ter o recurso. Você vai ter sempre essa fase, essa sequência na lei de licitações. Por que eu estou dizendo que isso aqui vai dar pano para manga? Porque é difícil disso aqui funcionar na prática. Porque se eu inverter as fases, fizer habilitação e julgamento, a empresa que é inabilitada, ela não prossegue na licitação pública. Então, se ela não puder recorrer agora, lá na frente o recurso dela basicamente não vai ter efeito nenhum, porque eu já julguei as propostas. Por isso que na 8666 você tinha recurso aqui e recurso aqui. No pregão você podia ter um recurso único, porque como eu julgava de todo mundo, a habilitação era só depois, não tinha problema em fazer um recurso único. Na 8666 tinha problema, porque se ela é desabilitada, ela não participa da fase seguinte, que é a fase de julgamento. Como que vai funcionar isso na nova lei de licitações? Não faço ideia, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso não é um problema meu e não é um problema seu. Você só quer acertar a questão de concurso público. Quem vai ter que definir isso será a administração pública, será quando você tiver um regulamento da lei de licitações, serão os tribunais de contas. Isso é problema para eles e não para a gente. O que você tem que guardar é que na lei de licitações você tem uma única fase de recurso, tanto em relação ao julgamento quanto em relação à habilitação. Não importa se você fez julgamento e habilitação ou se você fez habilitação e recurso. Essa é a literalidade da nossa Lei 14.133. Vamos avançar mais um pouquinho e vamos trazer agora aqui um resumo, então. O recurso genérico, ele é apresentado no prazo de 3 dias úteis a partir da intimação ou da lavratura da ata. Ele é dirigido à autoridade que tiver editado o ato recorrido. Aqui um ponto importante sobre a tramitação do recurso. O recurso, você apresenta ele para a mesma autoridade que editou aquele ato que você está recorrendo. Então, por exemplo, se for um ato do fulano, você apresenta esse recurso para o fulano. O fulano, ele vai ter novamente 3 dias úteis. Nesse prazo de 3 dias úteis, ele pode reconsiderar a decisão dele ou encaminhar o seu recurso para a autoridade superior. E a autoridade superior tem 10 dias úteis para recorrer. Então, na prática, a gente tem o seguinte: para apresentar o recurso genérico, ou recurso hierárquico aqui, você tem 3 dias úteis para apresentar, o prazo para apresentar o seu recurso. Esse recurso vai para a mesma autoridade que editou o ato recorrido. Essa autoridade tem 3 dias úteis para reconsiderar ou encaminhar à autoridade superior. E depois a autoridade superior, se for o caso, terá 10 dias úteis para decidir. Tá? Esse aqui é o procedimento previsto na lei de licitações em relação ao recurso genérico. Avançando mais um pouco, vamos resolver uma questão. A empresa X, inconformada
com o resultado do julgamento de sua proposta, decidiu apresentar recurso contra essa decisão. Nesse caso, deverá observar o prazo de 15 dias para a apresentação de suas razões recursais, não obstante o dever de manifestar de forma imediata a sua intenção de recorrer. Pessoal, eu estou falando de resultado do julgamento de sua proposta. Se é resultado do julgamento, eu estou falando do recurso genérico. Esse recurso genérico é apresentado no prazo de 3 dias úteis, tá? 3 dias úteis para recorrer. Só que aqui a questão está falando o seguinte: 15 dias úteis para apresentação das suas razões recursais. As razões recursais, 3 dias úteis. E lembrando que ela deve se manifestar de forma imediata na sua intenção de recorrer, que é o trecho final da questão, não obstante o dever de manifestar de forma imediata a sua intenção de recorrer. Essa parte sim estaria certa. Só que agora nós vamos chegar no outro recurso. Agora eu estou falando de recurso contra sanções, agora é contra penalidade. No caso de sanções, não é mais um recurso genérico, não é mais a regra. Agora é específico para sanções. Para sanções, o prazo muda. O prazo é de 15 dias úteis, contado da data da intimação, contra a aplicação de advertência, multa, impedimento de licitar e de contratar. E o pedido de reconsideração será também no prazo de 15 dias úteis, contado da intimação, contra a aplicação da declaração de inidoneidade. Professor, ficou um pouquinho difícil aqui para mim. Porque agora eu tenho que pensar em outro recurso, que é o das sanções. Mas não é difícil não, é fácil. É só você pensar o seguinte: recurso e pedido de reconsideração genéricos, 3 dias úteis. Recurso e pedido de reconsideração contra sanções, 15 dias úteis. Então, lá 3 dias úteis, aqui 15 dias úteis. Segundo ponto, como é que eu sei quando que é recurso e quando que é pedido de reconsideração? É só você lembrar o seguinte: qual que é a característica da declaração de inidoneidade? Ela é aplicada por um ministro de Estado, secretário estadual, secretário municipal, autoridade máxima de autarquia ou de fundação pública e autoridades equivalentes. Ou seja, eu já estou numa autoridade que está num nível bem elevado da administração pública. Então aqui você já vai com reconsideração, que é para a mesma pessoa que editou a decisão anterior. É ela que vai tomar a decisão. Por isso que você aplica o pedido de reconsideração nesse caso específico, porque a lei de licitações já definiu a competência exclusiva para a aplicação dessa penalidade. Então, para a penalidade mais grave é pedido de reconsideração, para as demais é recurso ou simplesmente recurso hierárquico. E aí como é que funciona a tramitação do recurso ou pedido de reconsideração contra sanções? Primeiro, prazo, 15 dias úteis para apresentação, nos dois casos. Você vai apresentar o recurso dirigido à autoridade que editou o ato recorrido. Aqui ela vai ter 5 dias úteis para reconsiderar ou encaminhar para a autoridade superior, que tem 20 dias úteis para decidir. Galera, na boa, isso aqui é um procedimento muito específico. É muito, muito difícil de cair em prova. Eu estou te apresentando só para você ter essa informação. Mas esse aqui é um dos últimos tópicos que você vai se preocupar em decorar. Vai se preocupar com outra coisa da lei de licitações, apesar de eu trazer essa informação genérica aqui para vocês, tá? Pedido de reconsideração dirigido à autoridade que tiver editado o ato recorrido, que vai ter 20 dias úteis para decidir. Perfeito. Avançamos e vamos para uma questão inédita aqui para você resolver. Em face da aplicação da sanção de multa, caberá recurso no prazo de 15 dias úteis, podendo haver a reconsideração por parte da autoridade que tiver proferido a decisão recorrida no prazo de 5 dias úteis. Isso mesmo, tá? Contra sanções, você sempre vai ter o seguinte, tá? O prazo de recurso e de reconsideração é de 15 dias úteis. No caso de advertência, multa e impedimento, você apresenta um recurso que é encaminhado à mesma autoridade que emitiu a decisão anterior, que tem 5 dias para reconsiderar. Se ela não reconsiderar a sua decisão, ela encaminha para a autoridade superior, que tem 20 dias úteis para decidir. No caso de declaração de inidoneidade,
é a mesma autoridade que ele decidiu anteriormente, necessariamente. E ela já tem direto os 20 dias úteis para tomar a sua decisão. A diferença é que no meio do caminho do recurso, no caso do recurso, você tem esses 5 dias úteis. No caso da reconsideração, você já vai para a decisão final, que é de 20 dias úteis para a autoridade tomar a decisão, tá bom? Então, por isso, essa questão aqui está devidamente correta, e com isso nós acabamos esse bloco em que tratamos sobre impugnações, pedido de esclarecimento e também recursos na nova lei de licitações. Um grande abraço para vocês e até a próxima!